Devaneio do dia. O devaneio hoje vai ser em vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo para poder compartilhar com vocês um pouquinho dessas reflexões que eu faço a partir de leitura, de vivências, de palestras, de pessoas que eu gosto de ouvir. Eu sempre tenho grandes insights de pessoas que gostam de refletir a vida como eu gosto de refletir. E muitas vezes, porque eu gosto muito da escrita, eu acabo traduzindo essas minhas reflexões para o papel, como eu já fiz muitas vezes por e-mail, né? Os devaneios do dia nasceram de e-mail, né? Eu tinha um grupo de e-mails muito antes das redes sociais, e era um grupo imenso e eu mandava diariamente as minhas reflexões. Bom, tenho tentado retomar essas vivências, né, e colocado um pouco para fora essas emoções que ficam aqui dentro. E isso me faz muito bem. E hoje, escutando o Padre Fábio, que sempre me inspirou muito nas minhas reflexões de devaneio, ele falou algo que fez muito sentido para mim. Que quanto a gente busca esse processo evolutivo que a gente vive, esse processo intenso de refletir, de aprimorar, de crescer, né, de ir além, de saber um pouco mais, de se aprofundar em si mesmo e, né, na razão de ser da nossa existência, a gente tem a necessidade de dividir, de compartilhar, de falar sobre isso, né, de contar os nossos processos. Talvez por isso eu goste tanto de expressar isso, né, desde muito criança, já expressando em diários, né, que eram muito comuns. E aí agora, depois ao longo disso, expressando por e-mails, por cadernos, por mensagens, sempre gostei de cartas para amigos, né? Agora pelas redes sociais. Já tive blog, então eu sempre busquei formas de me expressar. Até o fato de ser publicitária, de desenhar, usar cores, é também uma forma de expressão. A minha alma sempre me pediu essa expressão, né, expressar quem eu sou, o que eu penso e essa minha essência. E escutando ele hoje, ele falou muito, né, ele estava falando sobre uma frase que ele colocou num post, que a lucidez nos impõe solidão. E eu parei sim para pensar sobre essa frase e parei para escutá-lo antes de começar o meu dia oficialmente de trabalho. E me trouxe várias reflexões. Primeiro, porque eu nunca me permiti ficar estagnada. Eu tenho uma grande e enorme dificuldade em estar parada, em me sentir parada, sem evolução. Todas as vezes que eu parei de evoluir espiritualmente, porque eu sou um ser muito espiritual, embora não religioso, mas todas as vezes que eu aprofundo menos sobre Deus, menos sobre a minha essência, a minha razão, eu tenho sintomas no corpo que me pedem para mover. Eu gero em mim uma ansiedade patológica, né? Com sintomas de mal-estar, com sintomas de crise de ansiedade, que me faz sair do lugar e voltar a olhar para mim e para as minhas motivações, para minhas inspirações, para os meus propósitos. E a primeira vez que isso aconteceu, isso foi assustador. Óbvio, como todo sintoma, é assustador. Mas eu estava me sentindo presa. Eu estava me sentindo mesmo sem essa liberdade de ser quem eu sou, de fluir, né? De fluir, de evoluir, de ir, sabe? Quando a vida me coloca numa estagnação muito grande, num processo de que é assim mesmo e tem que aceitar assim, e nesse processo de emburrecimento que a gente entra, né, de aceitar a vida como é e seguir o efeito manada, e né, nesse emburrecimento coletivo de que não há o porquê de estudar, não há porquê aprofundar, e as coisas materiais são mais importantes que as emocionais e espirituais. E aí, quando eu entro nesse processo, eu me sinto literalmente mal. E a primeira vez que isso aconteceu, embora fosse muito assustador, eu ouvia um sussurro
aos meus ouvidos me dizendo: isso é para o seu bem. Eu estou te trazendo esse sintoma para que você vá adiante, para que você cresça. E aí eu aprendi a escutar essa voz. Claro que com pessoas incríveis ao meu redor. E aí o que o Padre Fábio disse, que a solidão, que a lucidez impõe a solidão, sim, eu vivo isso em várias situações, porque não são todas as pessoas, e infelizmente não é a maioria das pessoas que estão nesse mesmo processo que eu, ainda que em intensidades diferentes, né? Estamos numa sociedade em que as pessoas estão no momento mais raso, no sentido de praticidade, de olhar para aquilo que tem que ser feito e vamos fazer, e não se aprofundar, e não se permitir entrar nesse autoconhecimento, nessa emoção, né, em quem eu sou, porque eu vim, o que farei. Embora a gente veja tantos livros, tantos autores, tantas palestras em relação aos nossos porquês, ao propósito, à essência, né, a questão de sermos mais humanos, há um processo no marketing, que é meu trabalho, intenso sobre isso, mas sabemos que isso ainda é um movimento pequeno diante de uma maioria que segue o fluxo, do jeito que tem que ser, do jeito que acha que tem que ser, né? Então a lucidez implica solidão, mas eu tive sim o privilégio de ter algumas pessoas que, quando eu precisei imergir tanto dentro de mim, dessa forma tão profunda, pessoas que vieram junto, pessoas que estenderam a mão, pessoas que falaram: olha, vamos por esse caminho, vai dar certo, sabe? Você, é isso mesmo, assim, é hora de crescer, é hora de florescer, né? E a gente sabe que crescer dói. O processo de infância, quando ainda a gente está muito no mundo da imaginação, que a gente tem alguém que faça por nós, né? Não somos autônomos a ponto de decidir, não temos essa liberdade de decisão, e essa autonomia e autorresponsabilidade é muito mais leve. Então, por isso que crescer dói, porque a gente já nasce, né, dessa dor, dessa expulsão uterina, e crescer do se tornar adulto é mais uma ruptura, né? É mais uma expulsão para o mundo da realidade, para o mundo onde as coisas realmente acontecem, e onde a gente tem a responsabilidade e a liberdade de ser quem é, de fazer o que é, mas a gente tem que lidar com as consequências também. Então esse processo é um processo intenso, e que poucas pessoas nos dão a mão, a ponto de não nos dar a mão por dar, mas a ponto de olhar nos nossos olhos e falar: olha, eu vejo você, estamos juntos e vamos caminhando junto. Pessoas que também olham para si mesmas e conseguem perceber em si esse processo evolutivo também, né? Pessoas que não querem ficar estagnadas, que não querem permanecer nesse lugar de miséria do que são, né? De fragilidades. Pessoas que não se conformam em ser como são. Não que tenhamos superpoderes, não que, né, que saiamos desse papel de frágeis, porque somos humanos e somos frágeis, e as fragilidades é justamente aquilo que nos move. Se ela não existisse, a gente não teria esse chamado para evolução, né? A gente não teria esse convite diário a superar, a motivar, a desenvolver, a aprofundar mais, né? A se aprimorar. Então elas são fundamentais, e não vamos sair disso nunca. Estamos num constante processo de feitura. Há muitos anos eu ouvi Padre Fábio falar exatamente essa frase, e isso me encantou, eu nunca mais tirei isso da minha cabeça. Estamos em processo de feitura, né? Desculpe os transtornos, mas eu estou em construção. Estarei em construção enquanto eu viver, ainda que eu morra de velhinha aos 100 anos de idade. E isso faz parte. Mas para mim, a minha alma pede esse constante processo de feitura. Eu não quero ser uma obra parada no mundo, porque eu não sei quanto tempo eu tenho mais pela frente. Então eu preciso viver esse processo de evolução constante,
seja estudando, seja me conhecendo, né? Seja olhando para a situação das pessoas e aprendendo com o erro delas, tentando ver o que aquilo se aplica em mim, olhando para as minhas dificuldades mesmo e buscando crescer e buscando evoluir com elas, tentando olhar de forma positiva para aquilo que é aparentemente tão negativo. Não sou uma otimista sem propósito, não sou uma corajosa destemida, tenho diversos medos, passei uma infância de muitos medos e hoje me permito um pouco mais, mas não porque eu me tornei mais corajosa, mas porque eu aprendi a olhar para o medo com mais amorosidade, com mais carinho e trazer ele comigo de uma forma mais afetuosa, entendendo que ele não precisa me paralisar, mas que a gente pode ir junto para superar um pouco mais a cada dia. Dificilmente saltarei de paraquedas algum dia na vida, né? Isso é um medo que também não é meu desejo superá-lo. Mas os pequenos medos, né? Os medos de enfrentar um parto, que eu já enfrentei 2, um medo de ir para o hospital e eu tive que ir, um medo de tomar anestesia, eu tomei, um medo de um tratamento dentário mais invasivo e eu passarei por algum deles em breve. E enfrentaremos com coragem, com o medo junto, mas a coragem de lidar com isso. Então esse é um processo evolutivo que muitas vezes quando a gente conversa, igual eu tô aqui falando sobre isso agora, muitas pessoas não verão sentido em tudo isso. E não conseguirão perceber a intensidade que é olhar para si mesmo dessa forma. E pararem por esses minutos para, enquanto me ouvirem, refletirem também nas próprias vidas. Isso é uma minoria. É uma pequena minoria. Mas a maioria, né? A maioria quer seguir, quer fluir. Eu não tenho tempo para escutar, eu não tenho tempo para pensar sobre isso. Eu preciso ser prática, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar o dinheiro em casa, eu preciso comprar isso, eu preciso resolver. E aí fica no tenho que, e acaba não sabendo quem é, quem se é, de fato. Né? Fica tanto no ter, no ser, no julgamento do outro, no olhar para a vida do outro, na vitimização do mundo, achando que o governo, achando que a sociedade, achando que não tem jeito, achando isso e aquilo, e pouco pensando e refletindo sobre o processo evolutivo. As pessoas que eu encontrei nesse processo, né, muitas se afastaram, grandes amigos e convívios de uma vida acabaram não acompanhando esse meu processo intenso de busca pela lucidez. E o que é essa lucidez? Ela não quer dizer que não sejamos insanos em alguns momentos, porque somos também, né? Mesmo com a lucidez mora as nossas fragilidades, as nossas mazelas, e a gente às vezes surta também. Mas a lucidez, ela é esse fazer bom uso das nossas faculdades mentais, né? O se expressar com clareza, né? O ter coerência de ser quem se é, de falar com precisão. Então, esse processo de lucidez, de buscar esse entendimento do mundo e das pessoas e não ser tão reativo o tempo todo, né? Isso incomoda algumas pessoas que ainda não dão conta de olhar para isso. Mas, ao mesmo tempo, né, em contrapartida, aqueles que aproximam de nós, enquanto estivermos nesse processo de lucidez, de evolução, de crescimento, aprendizado, essas pessoas permanecem com relações que se tornam sagradas em nós. As poucas pessoas que eu tenho hoje, que na verdade, se eu parar para pensar, não são tão poucas assim, elas são novas na minha vida, mas não são poucas em quantidade, tão poucas, graças a Deus. Eu tenho o privilégio de ter pessoas que também vivem esse processo evolutivo, né? E que desde os devaneios do dia, quando eu mandava os e-mails, eu recebia essas devolutivas dessas pessoas que também paravam enquanto me liam, paravam para pensar em si mesmos e cresciam um pouco mais. Por isso eu estou me permitindo fazer esse vídeo e farei isso com uma certa constância, que eu ainda não sei qual,
Mas eu pretendo fazer mais vezes, porque eu também estou me permitindo gravar mais vídeos agora. E algumas pessoas, quando eu já me coloquei em vídeo, também se conectaram dessa forma. Então, hora escrita, hora falada, né? A gente vai poder trocar. E eu vou poder falar um pouco sobre essas coisas tão internas, essas reflexões que são tão minhas. Mais uma vez, como disse Padre Fábio, a gente tem essa necessidade de expor e de falar. Talvez por isso ele fale tanto sobre isso. Leila Ferreira, jornalista, também minha inspiração, quem na verdade me motivou a ser comunicadora. Quando eu ainda tinha 8 anos de idade, no encontro com ela, ela também reflete tanto sobre a vida e se tornou escritora. Escrever é minha paixão, né? Eu ainda tenho o desejo de ser escritora. E é isso. Então a gente vai falando, né? E vai expondo um pouco dessas reflexões que são tão internas, mas que ao mesmo tempo que são tão minhas na minha solidão, podem fazer sentido aí para você, que também se sente sozinho na sua lucidez, né? Que também se sente isolado, sem compreensão. E aí talvez ao me ouvir agora, ao estar aqui me ouvindo os meus devaneios, possa se encontrar em mim uma companhia para essa jornada. Então, eu acho que todo processo é válido, né? Podemos encontrar pessoas que vibram nessa mesma energia. E aí, os melhores amigos que a gente tem são aqueles que vibram na mesma energia que a gente. E o que é vibrar nessa mesma energia? São pessoas que não vão trazer dificuldades para a gente se expressar, né? Pessoas que vão nos entender facilmente, que vão acolher facilmente, inclusive as nossas fragilidades, porque elas também vivem esse mesmo processo, estão nessa mesma vibração. Aqueles que nos impõem dificuldades, aqueles com que a gente tem que dispor de muito esforço para se explicar, para expressar, e que torna o diálogo, a convivência tão difícil, porque não entende a nossa complexidade, a nossa profundidade, dificilmente se tornarão companhias tão sagradas no caminho. Mas há quem entenda e quem nos ouça, quem nos acolha e siga conosco, né? Em quem dá um passinho a mais nessa jornada junto com a gente. Que a gente não sabe quanto tempo tem, mas que a gente sabe que todos os dias é uma oportunidade de crescer um pouco mais. Eu tenho estudado muito e tenho resgatado em mim esse ouvir pessoas que me agregam muito, que me trazem muita reflexão, que me trazem muito aprendizado e um novo olhar para a vida. Não tem jeito de evoluir sem ampliar o nosso olhar. Se continuarmos acreditando que a nossa forma de ver é a única correta e que a gente não pode mudar a visão, estaremos estagnados. Eu gosto de ouvir pessoas diferentes, de pessoas que me agregam, pessoas que me tiram da caixinha e que abrem o meu olhar para um universo de possibilidades tão maior do que nós somos. Somos muito pequenos, né? E temos muito que ainda crescer. Então é isso. Espero que tenham gostado um pouco dessa reflexão. Se quiserem mais devaneios falados assim em vídeo, comenta aqui, pode mandar um direct pedindo, que eu vou ver se eu consigo incluir com mais frequência esses vídeos por aqui também. É um prazer estar com vocês, especialmente aqueles que dividem comigo os devaneios há tantos anos. Um beijo para todos vocês.